Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Na aula de hoje, de gestão de unidades de alimentação e nutrição, abordaremos então o tema planejamento de cardápio. Bom, o objetivo de um cardápio, né, de uma refeição, obviamente para nós não é nenhuma novidade, que é garantir aí a manutenção ou até promover a recuperação da saúde dos usuários, clientes, pacientes, comensais, como queiram chamar. Então, partindo desse princípio, a gente é fácil de entender que os cardápios, eles obviamente irão variar em relação aí à sua composição qualitativa e quantitativa, a depender da clientela específica em que se trata, né? Então, as diferentes demandas dos diferentes grupos populacionais, obviamente, irão requerer, né, uma qualidade e um planejamento quantitativo diferenciado, ok? Bom, quais são as características que o cardápio de uma UAN, portanto, e aí a gente tem que pensar a UAN num sentido amplo, seja ela uma UAN hospitalar, né, EAS, uma UAN institucional ou comercial, né? Então, as características que devem possuir esse cardápio é que ele seja equilibrado em nutrientes, de acordo com os hábitos alimentares e necessidades nutricionais específicas dos clientes, dos pacientes, né? É claro que isso nem sempre é fácil de se estimar, basta a gente fazer aí um comparativo de uma UAN institucional, né, ou de uma UAN hospitalar, por exemplo, em que teoricamente seja mais fácil, né, de você fazer o levantamento desses hábitos alimentares, né, mas principalmente das necessidades nutricionais. Mas quando a gente fala de UAN comercial, a gente já tem um grupo, né, bem diversificado de pessoas e que de fato fica muito mais difícil de estimar a necessidade média dessa população, uma vez que ela é muito heterogênea. Se formos considerar a idade média, o sexo, né, o nível de atividade física, então fica realmente muito difícil de você estimar as necessidades nutricionais para uma população muito flutuante em relação aí às suas características, né, fisiológicas e de estágio de vida, ok? Sendo assim, o que se espera dessas UANs comerciais é que pelo menos se atenda aos hábitos alimentares, né, e também aos requisitos qualitativos do cardápio, ok? Então, uma segunda questão, e não menos importante, de repente a mais importante, é que esse cardápio seja seguro do ponto de vista higiênico-sanitário, certo? Então eu colocaria essa, embora não esteja na ordem aqui decrescente de importância, a segurança alimentar em primeiro lugar. Por quê? De nada me adianta ter um cardápio equilibrado, porém com potencial risco de causar doenças. Então, inicialmente, deve-se garantir a segurança alimentar. E aí, não só
em relação ao acesso adequado à quantidade e qualidade dos alimentos e nutrientes, mas também em relação à segurança microbiológica, né? E em relação a outros perigos, a segurança em relação aos perigos físicos e químicos, ok? Por exemplo, a presença de algum corpo estranho neste alimento que possa causar algum dano ao cliente, ao usuário, por exemplo, pedaços de madeira, pedras que pode eventualmente quebrar um dente, promover um engasgo. Então, em relação aos perigos químicos, né, a presença aí de substâncias químicas prejudiciais à saúde, desde defensivos agrícolas, né, resíduos aí de medicamento, no caso de manejo de animais, até saneantes, né, resíduos de saneante nesse produto, por consequência aí de um enxágue inadequado, por exemplo, né? E em terceiro lugar, que esse cardápio, obviamente, esteja ajustado à disponibilidade financeira da empresa, né? Ou seja, é possível fazer um cardápio equilibrado, né? Independentemente da disponibilidade financeira da empresa. O que ocorre é que, tendo condições, ou seja, um orçamentário mais favorável, a empresa pode se dar o luxo de estabelecer opções de alguns pratos, né, para esses comensais, e a gente vai ver que isso ocorre em determinadas populações, tá? Então nós temos aí, basicamente, podemos classificar alguns tipos de cardápios, ok? Nós temos o cardápio popular, trivial simples, padrão operacional ou cardápio C, né? Ele pode levar essas quatro nomenclaturas, né? Que são preparações aí de pouca complexidade. Nós temos os cardápios médio, trivial médio, padrão administrativo ou também chamado de cardápio B, é aquele que, como eu acabei de falar, ele pode apresentar um maior número de preparações com maior complexidade, diversificação e também um maior custo, ok? E também nós temos o cardápio liberal, também chamado de luxo, diretoria ou A. São aqueles que apresentam preparações mais sofisticadas, tá? Com utilização de cortes de carnes, por exemplo, mais nobres e maior número de opções de prato proteico, saladas e sobremesas. Então, como eu comentei, a depender da clientela, se estabelecerá então o tipo de cardápio, né? Não necessariamente a gente pode achar que um cardápio mais rebuscado ele deve ser destinado a, por exemplo, pessoas ou funcionários, né, que ocupam cargos mais elevados em determinada empresa, mas isso também está muito mais relacionado ao hábito alimentar também, ok? Então, nós temos aí, como já estudamos, o atendimento do tipo cafeteria, em que há o porcionamento prévio dos alimentos, né, para os comensais. Isso pode ocorrer com todas as opções ou com algumas, como é comumente feito em restaurantes universitários do tipo institucional, o tipo cafeteria, né, para carnes. As carnes então são porcionadas. O restante das opções
prato base, guarnições, salada que veremos a seguir, eles então são distribuídos na modalidade self-serve, ou seja, o usuário se serve do que deseja. Tá? O cardápio, então, ainda deve ser planejado segundo as conhecidíssimas leis de Pedro Escudeiro, né? Observando e cumprindo a lei da quantidade, ou seja, eu tenho que atender a quantidade necessária, eu tenho que atender a qualidade dos alimentos, ou seja, aqueles que não têm um efeito benéfico no longo prazo, eu devo então restringi-los, né? A lei da harmonia, que é o equilíbrio, a proporção entre nutrientes e calorias, e a gente vai estudar sobre o NDPcal, que é um índice relacionado à harmonia do cardápio. E a lei da adequação, né, que é a adequação desse cardápio em relação às características principais dessa clientela, considerando também a presença ou não de doenças ou condições fisiológicas do indivíduo, né? Certos estágios de vida, creche, né, que trata aí de crianças da primeira infância, adolescentes, gestantes, etc. Então, algumas recomendações importantes para que façamos aí um bom planejamento do cardápio, né? Primeiro, adequação às condições do ambiente, ok? O meu cardápio, a sua complexidade de elaboração tem que estar, né, muito bem dimensionada e planejada em relação à minha instalação física, ao meu layout, ao meu tipo de fornecedor, à minha política de compra, a quantidade e qualificação de mão de obra, né? A quantidade e tipos de equipamento, ou seja, a tecnologia que eu tenho empregada, utensílios. Então, veja que para se instituir um cardápio, eu preciso então ter toda uma infraestrutura para poder executá-lo. Então, é um fator limitante, por exemplo, a falta de determinados equipamentos em relação ao preparo de determinados pratos, por exemplo. Será que eu consigo elaborar uma salada fria com segurança? Importante esse detalhe, com segurança, com os equipamentos que eu tenho disponível, e aí eu tenho que considerar também qual é o volume, né, de produção que eu tenho. Será que uma simples geladeira, um freezer ou uma câmara frigorífica pequena é o suficiente para reduzir a temperatura de determinado alimento que sofreu cozimento no tempo adequado? Isso vai depender muito do volume de produção. O adequado, o mais seguro, é que se tenha equipamentos específicos para realizar, no nosso exemplo, o resfriamento ou congelamento rápido. Então, é só um exemplo para a gente ilustrar que o cardápio, antes do planejamento do cardápio, antes de idealizar algum prato, eu tenho que conhecer todo o processo que estará envolvido na sua elaboração, né? Então, desde o espaço físico, ou seja, a área física que eu tenho, ok? Eu preciso entender, identificar se eu tenho fluxos cruzados. Eu preciso então concluir sobre o meu processo, a que horas ele se dá, quando e como eu posso realizar alguns procedimentos.
Isso pensando em um layout não totalmente adequado, ok? Nós temos, por exemplo, situações em que alguns setores se dividem em relação a, aos seus objetivos, tá? Então, a gente pode ter uma copa que ela, além de ser copa, ela é um setor de salada. Bom, mas isso é permitido? Em tese não é. A gente viu aí em relação ao planejamento físico funcional, a gente teoricamente precisa ter aí todos os setores bem dimensionados e devidamente separados. Ocorre que de posse de um conhecimento técnico, a gente e um conhecimento técnico mais amplo, não só em relação a planejamento de cardápio, mas ao conhecimento sobre higiene ambiental, higiene dos alimentos, a gente pode determinar, tá, certas práticas desde que não ocorra fluxo cruzado. Então, um setor, por exemplo, ele pode ser destinado ao preparo de saladas até determinado horário e a partir daquele horário não se pode mais produzir, né? Deve-se então proceder à higienização do local para, por exemplo, receber os utensílios, né, com os restos alimentares dos usuários. Então veja que são duas situações totalmente incompatíveis, né? Uma situação de um setor limpo e ao mesmo tempo ele vira um setor sujo. Eu estou colocando isso, não é o ideal, mas é a realidade da maioria das UANs. Então, o nutricionista precisa aplicar todo o seu conhecimento, a sua expertise para poder gerenciar alguns riscos de produção. É óbvio que há certas situações que não são possíveis de serem executadas, há certos cardápios que não são possíveis de serem elaborados. Dada a impossibilidade, a limitação, né, do setor, considerando todos esses fatores, incluindo mão de obra, instalação física, então o RT, o nutricionista, ele tem a palavra final e vai dizer, com base em todo o seu conhecimento, se é ou não possível realizar algum procedimento, tá? Em relação ao custo do cardápio, é, é muito fácil de entender, né, que quanto mais fizermos compra na safra dos vegetais, ok? Mais barato, ou seja, menor é o custo desse cardápio e também maior será a qualidade daquele cardápio, uma vez que na safra a gente não só tem uma maior produtividade do vegetal, mas também uma maior qualidade dele, ok? Em relação aí a todos os aspectos que envolvem uma qualidade de um vegetal, a sua textura, né, ao seu teor de nutrientes, etc. Equilibrar então quantitativamente, né, óleos, gorduras, sal e açúcar. Neste caso, em relação à legislação, quando for o caso, né, a gente tem, por exemplo, restaurantes institucionais que não só devem cumprir, né, ou realizar planejamento de cardápio com bases na ciência da nutrição, mas também com base na legislação. Um exemplo é o PENAI, né? Então, lá na resolução mais atual, a 6 de maio, né, 8 de maio de 2020, essa nova legislação ela coloca aí algumas restrições e proibições, inclusive em relação ao gasto
com determinados gêneros alimentícios, então isso também deve ser observado para que não se fira também a legislação. Então, a composição do cardápio, né? Nós temos aí, por exemplo, grupos alimentares recomendados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, mas também o nutricionista ele tem o conhecimento, né? E pode, a partir desse conhecimento, em relação à sua clientela específica, determinar, né, com base aí na ciência, a característica que esse cardápio deve possuir. Então, em relação aos cardápios, nós vamos então dar alguns exemplos, né, e iniciar com as entradas ou as saladas, né? Se nós temos, lembrando uma das premissas que é a limitação financeira, a gente pode então apenas ter condições de ofertar um tipo, né, do grupo alimentar desse prato. Então, quando ocorre isso, a gente então deve variar essa entrada, essa salada diariamente para não incorrer aí em um cardápio monótono, ok? A gente então pode ter a possibilidade de dois tipos, e aí a literatura indica que seja um folhoso e uma outra orelícola, uma outra variedade. Nós temos também cardápios que você tem três tipos, e lembro que em relação a essas opções estão relacionadas com aqueles tipos de cardápio A, B ou C, né? No caso de três tipos de salada, nós podemos então utilizar um tipo de folhoso, um legume e outra variedade. No caso de quatro, um folhoso, um legume cru, um legume cozido e outra variedade. Então, a gente já tem uma ideia de como praticar, né, o nosso cardápio conforme a nossa possibilidade, né, em relação ao nosso financeiro, em relação ao a nossa infraestrutura, em relação à nossa mão de obra, em relação à tecnologia empregada. Então veja que não tem uma regra. O que ocorre é que o nutricionista deve, diante da sua realidade, garantir um cardápio adequado para a sua clientela. Então, em relação às entradas, o que diz a literatura? Evitar salada crua, composta por vegetais de sabor pronunciado. Rabanete, repolho, nabo e rúcula, né? Juntamente com alimentos sulfurosos, né? Em vários pratos do mesmo dia. Ou seja, ele pode ser indigesto para algumas pessoas e você tem um cardápio aí de sabor muito pronunciado, ok? Percebam, pessoal, que isso está muito mais envolvido em relação à qualidade, ok, do cardápio do que propriamente dito a, a qualidade e não deixa de ser também em relação à harmonia do que propriamente dito o atendimento aí quantitativo das necessidades nutricionais, porque você pode teoricamente, né, em uma combinação não indicada como esta, atender quantitativamente o cardápio em relação a macro e alguns micronutrientes, ok? Então ficar atento porque o cardápio, lembrando, ele deve, lá no início comentamos, inicialmente atender os hábitos alimentares dessa população específica que você está trabalhando. E aí, pensando em relação ao nosso país, a depender da região que você trabalha, você tem que se atentar a isso, né? Em relação ao hábito alimentar daquela clientela. Se você é natural do Rio de Janeiro e vai trabalhar, por exemplo, no norte e nordeste do país, você não pode trazer
essa sua bagagem, né, como uma verdade para esse lugar. É claro que toda troca cultural é interessante, mas deve-se, a princípio, ter o cuidado, né, de realmente conhecer o hábito alimentar daquela população, que muito provavelmente, nesse exemplo que eu falei, será uma alimentação mais rica em pescados, né, em outros tipos de vegetais, inclusive, se formos pensar em relação à safra, então, utilizar aí a, os, as espécies nativas do local, né? Então, isso tudo, veja que não é tão simples e precisa de se ter aí esse cuidado e esse estudo, né? Então, falamos da salada, da entrada, e nós temos o prato base, né? Que seria, para nosso hábito alimentar, né, do brasileiro, o arroz e feijão. Então, ou seja, esse prato ele está presente diariamente em qualquer restaurante. Muito dificilmente você vai atender ao hábito alimentar de um brasileiro sem ofertar, pelo menos deixar como opção o arroz e feijão. Obviamente nem todas as pessoas consumirão esses dois pratos, mas certamente a maioria sim. Então, no planejamento de cardápio, né, eu acho que isso é indiscutível. Deve-se fazer parte aí o arroz e feijão. Claro que desse grupo a gente tem variações, né, de pratos, tá? E também podemos ter opções aí de substituição do arroz. Se você tem condições de fazer isso, se você tem limite financeiro para isso, né, orçamentário para isso, você pode então instituir na sua UAN uma opção, por exemplo, alguma massa em substituição ao arroz ou alguma outra leguminosa em substituição ao feijão, ok? Sendo possível, oferecer além do arroz branco ou seu substituto, o arroz integral. Então, percebam que o cardápio ele deve não só garantir a as necessidades nutricionais quantitativas, mas também em relação à qualidade, ao hábito alimentar, né? Ao tipo de produto utilizado, a safra, a infraestrutura do setor, a qualificação da mão de obra, a tecnologia empregada, que tipo de equipamento eu tenho, será que eu posso elaborar uma preparação mais complexa ou posso elaborar uma preparação de véspera? Eu tenho condições de fazer um resfriamento adequado? Essa parte nós veremos mais adiante, mas eu estou enfatizando isso porque são muitos fatores que influenciam no planejamento de cardápio e a gente não deve tomar como verdade, né, apenas um parâmetro, ok? Nós temos então prato principal ou chamado de prato proteico, né? E nós temos algumas formas de distribuição. Por quê? Porque é o prato mais caro de um restaurante, né? Ou seja, a gente já conseguiu perceber isso em alguns cálculos, né? Que a proteína é de fato a matéria-prima, o gênero alimentício mais caro de um cardápio. Bom, nós temos algumas formas de distribuição que auxiliam na redução do desperdício e também do custo em relação a esse ingrediente. Nós podemos distribuir porções menores, né? Quando essa distribuição está na modalidade self-service, ok? O que ocorre é que se você padroniza uma porção muito grande, vocês vão perceber na prática, e aí vocês podem calcular alguns índices, né, em relação aí ao retorno de restos, desperdício, algum muito peso, né, em relação a restos, em relação a esses alimentos.
Então a pessoa não tem opção de pegar um pedaço, uma porção menor, porque previamente já foi estabelecido a porção daquele tamanho. Então é muito melhor você ofertar porções menores e quem se serve de uma maior quantidade pegar mais do que uma porção, do que uma porção padronizada muito grande e não atender certa parte desses usuários e você incorrer em um desperdício significativo, né? A gente também tem uma forma de reduzir o desperdício e o custo, então fazendo a modalidade de cafeteria, porcionando esse alimento. Lembrando que também deve-se se atentar para essas porções menores, né? Mesmo porcionando. E porcionado com opção, tá? De preferência tipos diferentes de carne e de preparações. Um exemplo do que se deve evitar são duas frituras como opção, ou filé de frango à milanesa e peixe frito na mesma preparação, né? Bisteca suína e linguiça, ou seja, o mesmo tipo de carne. Nós temos também o grupo das guarnições, no caso de servir 2 pratos proteicos, né? Adequar a guarnição às duas opções. Então, eu queria destrinchar isso aqui um pouco mais com vocês. O que seria adequar a guarnição aos pratos proteicos, né? Nada mais é, pessoal, do que fazer uma adequação qualitativa, respeitando o hábito alimentar, ok? Sobremesa. Voltando aqui no exemplo, não seria necessariamente um exemplo sobre guarnição, né? Mas nutricionalmente falando, não tem nenhum problema a mistura, por exemplo, de macarrão, ou a combinação, melhor dizendo, de macarrão com feijão. Nutricionalmente falando, não deve haver problemas em relação ao atendimento das necessidades nutricionais de uma clientela específica, a combinação de estrogonofe com feijão. Percebam que, mesmo não havendo nenhum impedimento, né, técnico ou quantitativo, se você não adequar essa proporção ou a quantidade preparada, você vai ter desperdício e, consequentemente, aumento de custos, tá? Então, o nutricionista não pode se ater apenas à questão das necessidades nutricionais quantitativas, tá? Porque se você não se atenta, não estuda o hábito alimentar, você vai fazer, por exemplo, uma quantidade de feijão igual a de qualquer outro dia que não tem estrogonofe e certamente vai sobrar muito feijão, porque as pessoas simplesmente não se servirão muito desse feijão, né? Quando você tem o prato proteico estrogonofe. Então, se você não tem a condição de reaproveitar esse feijão, você vai ter um desperdício muito grande. Então, quando a gente falar adequar, combinar, seria muito mais em relação ao atendimento dos hábitos alimentares. Você pode ter em mente, ou você pode, a princípio, como nutricionista, gostar de determinadas combinações, mas no momento do gerenciamento de um serviço como este, deve-se deixar de lado aí as preferências pessoais, uma vez que você está lidando com uma população muitas das vezes heterogênea, uma, uma uma amostra muito grande, né? Ou seja, um número muito grande de pessoas,
e que muito provavelmente não terão o mesmo hábito, né, que você, né? Pode até ter, mas o que você precisa ter em mente é um planejamento com base no que a clientela deseja. No que ela precisa, você vai calcular. No que ela quer, você precisa conhecer, ok? Nós veremos nas aulas de qualidade que qualidade nada mais é que o atendimento das necessidades do cliente, ok? No caso de sobremesa, servir pelo menos uma porção de fruta no pátio como opção. Nós temos também a resolução 6 de 8 de maio de 2020 do PNAE, que traz aí a frequência e a quantidade semanal que deve ter no cardápio, né, em relação à fruta, a limitação em relação aos doces como sobremesa. O refresco de preferência natural, a gente sabe que produzir um refresco natural requer tempo, né, no processo, pessoal, equipamento, não só para a produção, mas também para o armazenamento. Então, lembrando lá da infraestrutura, né? Muitas das vezes fica impossibilitada a UAN de fornecer o suco natural, né? Não só também por esses motivos, mas pela disponibilidade financeira, pelo seu baixo rendimento, né? Cardápio tipo C, a gente também tem que lembrar que o refresco agora na nova legislação do PNAE, nós temos aí a proibição do uso de xaropes, então tem que ficar bem atento em o que pode ser utilizado na UAN em que você está gerenciando, em que você é responsável técnico, tá? No caso aqui da sobremesa do refresco, num cardápio do tipo C, né, o popular, é comum ter opção entre esses dois grupos, embora não faça parte, né, do mesmo prato, ou se tem o refresco, ou se tem a sobremesa, né? Então, veja que está muito atrelado ao limite financeiro também da UAN, ok? Mesmo assim, isso não é impedimento para que se atenda às necessidades nutricionais dos clientes, principalmente se você está aí trabalhando na modalidade self-service. Orientações, então, em relação ao planejamento do cardápio. O que a gente pode ficar atento aí em relação a algumas situações que, quando a gente não tem certa experiência, a gente acaba cometendo aí alguns deslizes, né? Não é uma lei, mas são orientações que ajudam muito na prática, no dia a dia, tá? Em relação principalmente aí à qualidade do cardápio e também a redução dos desperdícios, né? Então vejam, as segundas-feiras, ou seja, é o primeiro dia da semana aí de atividade de muitas UANs, ok? Ainda que não seja para os hospitais, mas a gente tem que pensar que muitos fornecedores não realizam entregas aos finais de semana, né? Pelo menos aos domingos, né? Então, as segundas-feiras, a gente atentando a isso, devemos utilizar preparações mais simples, tá? Que não precisam de pré-preparos ou pré-preparos mais complexos, né? Obviamente, como eu estou falando aqui, de one que funciona apenas de segunda a sexta-feira, tá? Mesmo funcionando aos finais de semana, você tem que avaliar isso em relação ao seu efetivo, né, disponível aí nesses dias, sábado e domingo, que provavelmente é um efetivo reduzido. Então, para a entrada, escolher hortaliças mais resistentes ao armazenamento prolongado, né?
devido à dificuldade de elaborar folhosos no dia de entrega. Ou seja, a gente não deve fazer isso até pelo tempo que se leva desde o recebimento, a lavagem, a desinfecção, o preparo ou o pré-preparo, o preparo para a distribuição. Então, não é viável receber folhosos no dia da sua preparação. Você faz isso sempre com alguma antecedência, ok? Então, dependendo das suas condições de armazenamento, receber um folhoso numa sexta-feira para utilizá-lo numa segunda seguinte ou numa terça, isso já pode ser um fator de desperdício em relação à qualidade desse vegetal, tá? Então, nesse caso, você tem que estudar, obviamente, os seus fornecedores, as suas condições de armazenamento e, se for o caso, colocar aí uma hortaliça, tá? Como a gente acabou de dizer, mais resistente, ou um preparo aí de uma hortaliça cozida e deixar os folhosos para terça-feira em diante, né? Contando com o recebimento dessa matéria-prima numa segunda-feira, ok? Uma outra dica é não fixar preparações para dias da semana. Exemplo, feijoada todas as sextas-feiras, né? E por quê? Porque o cliente, o usuário que não gosta desse prato, né? Quando a gente estiver falando aí de uma one comercial, então na sexta-feira ele nunca irá no seu restaurante. Você deve então colocar aí, como é muito comum de se ver, pelo menos duas opções, tá? Para o cliente poder ter essa possibilidade de escolha, ok? Obviamente reduzir ao máximo as frituras, ok? Isso aí é indiscutível. Não introduzir mais de um prato novo por dia. E outra, se você é um RT de uma UAN institucional, você é obrigado a, antes de instituir um prato novo, realizar uma pesquisa de intenção desse prato, ok? Isso é uma forma de você diminuir o risco de rejeição desse prato, ok? Pelo menos você terá um documento que vai te embasar a essa nova propositura aí, ok? Mas, ainda que não seja por força de alguma lei, de alguma obrigação, é prudente que se faça isso, porque, como a gente acabou de comentar, você está introduzindo um prato novo, você está sugerindo um prato novo. Você tem todas as razões para fazer isso, né? Todo o embasamento da ciência da nutrição. Só não esqueçam que também faz parte desse embasamento os hábitos alimentares. E, da mesma forma, esses hábitos alimentares nada mais é que as necessidades da sua clientela. Então, cuidado para não introduzir um prato de sua preferência pessoal, ou seja, extrapolar uma preferência pessoal, você como gestor, para todo um coletivo. Você precisa ter o mínimo de noção e de ideia que esse prato, né, será bem aceito. Então, a pesquisa aí simples já pode te dar essa noção, essa ideia, né, em relação a determinado prato. Por exemplo, perguntas simples, né, fechadas, e você pode fazer um tratamento estatístico simples e, a partir desses resultados, decidir se inclui ou não, né, esse novo prato. Pensando que a inclusão do novo prato não só tem esse risco, mas em relação também aos per capita, né? Uma vez que ele nunca foi praticado, então, pelo menos teoricamente, o per capita também é desconhecido. O quanto consumirão desse produto, certo? Uma coisa é a pessoa ter uma inclinação favorável àquele prato, a outra é o quanto fazer, o quanto, em média,
consumirão, né? Se consumirá desse prato, ok, pessoal? Adequar sal e açúcar das preparações, né? Então a gente já viu isso bastante em relação às fichas técnicas, né? E não disponibilizá-los à mesa do cliente, né? É preferível realizar a educação nutricional a fim de sensibilizar os clientes e não gerar insatisfação por falta de informação. É claro que isso aqui é polêmico, né? Você não disponibilizar à mesa um sal à parte, um açúcar à parte, você pode incorrer no que eu acabei de dizer, não atender às necessidades do cliente, embora esse procedimento não seja um procedimento saudável, tá? Então, vale a pena, seja em qual tipo for a sua UAN, realizar essa educação nutricional no sentido dessa palavra, de sensibilizar os clientes. Eu acredito que atualmente, de senso comum, que esses nutrientes em excesso, assim como qualquer outro, é maléfico à saúde. Tá? Agora, o não disponibilizar à mesa, cuidado com o tipo de cliente que você tem, certo? Não disponibilizar à mesa. Bom, não é crime se for disponibilizado, porém é uma prática que deve ser desencorajada, desestimulada, ok? E aí você pode perder um cliente por conta desse procedimento, ok? Agora, se a gente está num outra WAN, um outro tipo de WAN, por exemplo, um restaurante institucional que recebe a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar e que, portanto, lá é lei que você deve limitar em um quantitativo o sódio dia, então você, sendo lei, precisa fazer, ok? Então você vai adequar todo esse sal, todo esse sódio, distribuindo, né, em todas as suas preparações diárias, né, e de fato não disponibilizando esses alimentos aí à mesa do consumidor, ok? É possível também se fazer uma trabalhar com uma folga, né, em relação à quantidade de sal média ingerida com todas as refeições do dia, né? De jejum, almoço, jantar, e vai depender de cada one. E essa folga, ou seja, essa quantidade de sódio que ainda está abaixo do exigido, você disponibilizar ao cliente para o adicionamento ao prato. Porém, eu sugiro que seja feita aí uma pesquisa, pelo menos do uso médio, né? Quantidade média utilizada de sal, para que você garanta, pelo menos estatisticamente falando, esse sal aí complementar ao que já é usado nas preparações, ou seja, que já estão contemplados e planejados nas fichas técnicas. Obviamente, evitar a repetição de ingredientes em diversos pratos do dia. Isso, acredito que não seja de discordância de ninguém, porém, o que ocorre na prática é, por vezes, você ter rejeição de recebimento, atraso na entrega, não entrega, que pode ocorrer por esse motivo em repetição de ingredientes, tá? Mas partindo aí de um planejamento, a gente deve então evitar algumas situações, lembrando sempre em relação ao hábito alimentar, pessoal, a combinação, tá? Porque você pode sim conseguir em relação
a um balanço quantidade e qualidade, fazer aí no mesmo prato tutu e farofa, né? Mas são dois pratos que levam em sua composição farinha de mandioca, tá? Por exemplo, bife à parmegiana e panqueca de queijo e presunto, né? Então são dois pratos que levam o mesmo ingrediente e aí como opção é razoável que você, já que é uma opção, você dá uma opção diferente, senão passa a não ser opção, né? Você fazer o arroz à grega com legumes cozidos, então essas questões aí, ok? Pode e vai ser muito relevante em relação aí à rejeição desses pratos ou a um consumo diminuído, incorrendo em desperdício, caso você não tenha condições técnicas de reaproveitá-los e, consequentemente, aumentando o custo, diminuindo a sua lucratividade, tá? Se não estamos falando de uma UAM comercial, então estamos aí falando de um restaurante institucional, se não diminui, se não há o que se dizer em relação à lucratividade, então há uma diminuição da sua eficácia e da sua eficiência com o gasto público. Então, o cardápio ele pode ser planejado para vários períodos de cobertura. É claro que quanto maior essa cobertura, a maior chance, né, de repente não se cumprir em sua totalidade, tá? Porque a previsão, por exemplo, de um cardápio anual é muito fácil de entender que o erro pode ser muito maior. Prever algo para um período muito longo, né? Obviamente você tem erros maiores do que para períodos menores, embora é um conjunto de fatores que está envolvido aí em relação ao cumprimento ou não do cardápio, como já comentamos aqui, e um deles é o seu fornecedor, tá? Bom, para o período de um ano, geralmente se tem aí em órgãos públicos para acompanhar a vigência do processo de licitação de compra, que geralmente se dá em um ano. Então, o seu cardápio deve estar planejado para esse período. E aí, obviamente, é um cardápio muito mais complexo de se elaborar, porque você tem que considerar nesse um ano o que de fato é dia letivo, que é dia útil, né? Tratando-se de um restaurante universitário, e lembrar que cada período desse cardápio considerar o, o clima, né? A estação do ano em que aquele cardápio será executado, a safra daqueles alimentos, né? Na região em que você trabalha, na região daquele setor presta esse serviço. Então, sem dúvida, é um cardápio mais complexo e trabalhoso de se fazer. Então, no mínimo 5 dias, no máximo um ano, geralmente se faz um cardápio aí para um mês, ok? Então, um exemplo, elaborar certo número de cardápio mensal e posteriormente repeti-lo após o término da frequência inicial, tá? Exemplo, 4 cardápios mensais e repeti-los intercaladamente 3 vezes ao ano, tá? Ou elaborar 6 cardápios mensais e repeti-los intercaladamente 2 vezes ao ano. Cardápio verão e inverno, você pode instituir isso, é interessante, porque os hábitos modificam em relação à estação do ano, principalmente verão e inverno, né? E certamente o hábito alimentar irá mudar, sem dúvida. É uma época, por exemplo, no inverno, em que sai muito preparações quentes, diminui muito o consumo de salada, né? Então, precisa haver aí um estudo, uma interação em relação a isso. Então, aqui tem um exemplo de um formulário. É claro que a gente pode hoje fazer isso em planilhas automatizadas, né? Mas só para a gente ter uma ideia, a depender aí do serviço
quais são os pratos, né, e as opções de cada prato. A gente já viu isso em alguns exemplos, né, de alguns estudos dirigidos. A gente tem os grupos, então, salada, prato proteico, guarnição, acompanhamento, sobremesa, prato base, né? A gente poderia também colocar aqui como o arroz, feijão e suas variações, né? A gente tem aí os itens, né? São como eles entrarão no cardápio, cru, cozido, ok? E os tipos de corte, tá? E os tipos de preparação. Então é uma forma aí de organizar o cardápio, mas tem várias para se fazer, né? Então agora vamos analisar um pouco em algumas situações a mais comum que a gente tem aí por força de lei, né? Embora o PNAE também tenha isso. Então é muito importante que vocês sigam a resolução 6 de 8 de maio de 2020. Lá no anexo dessa resolução, no caso para a PNAE, tem lá a tabela com o que se deve atender para a clientela em específico. Com essa nova legislação, a obrigatoriedade de atender determinados micronutrientes ficou para a clientela infantil de creche, né? Para os demais alunos, né? Ou seja, para os demais estágios de vida, uso macronutriente, né? Então é importante atentar-se que, embora você tenha argumentos, justificativa técnica para defender uma composição de cardápio, algumas situações trazem a obrigatoriedade legal e você não tem como argumentar isso. Então você tem que cumprir enquanto você está responsável técnico por esse serviço, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, aliás, mais do PAT, tá? Mas saibam que em relação ao PNAE, ou seja, restaurantes institucionais que atendam, né, ou seja, públicos que atendam a clientela da creche até o ensino médio, tá? Médio técnico, né? Então tem que seguir tudo que está previsto, preconizado na resolução 6 de 8 de maio de 2020, tá? Então, de uma maneira geral, inclusive a gente encontra isso na rotulagem dos alimentos, nós temos aí uma base, né, de um VET de 2.000 calorias. E foi essa base que também o legislador utilizou para a rotulagem nutricional, que foi usada para as normas do PAT, tá? Temos também o guia alimentar, né? E quando não tem a força da lei, a gente vai então estudar as características, particularidades daquela clientela que nós estamos trabalhando. Um quartel, né? Ou seja, militares, um nível de atividade física, um asilo. Isso você vai utilizar a ciência da nutrição com tudo isso que a gente falou, os hábitos alimentares, né? Algumas situações de morbidade, ok? A sua infraestrutura, estrutura do setor, a sua mão de obra, a sua tecnologia empregada e etc. Bom, população com demanda específica que faz todas as refeições pela UAM. Avaliação nutricional da clientela ou de amostra representativa da população e dos indivíduos, né? No caso de pacientes internados em hospital, fazer avaliação subjetiva global, né? Em alguns casos precisa sim de um planejamento individualizado, né? Para a recuperação do estado nutricional, para o controle daquela morbidade, tá? Mas é possível então fazer um planejamento mais adequado com um trabalho aí de certa forma complexo de conhecer a ingestão média de determinada população e fazer uma inferência da probabilidade de ingestão inadequada, principalmente dos micronutrientes,
com base na DRI, ok? População sadia, exceto empresa conveniada do Programa de Alimentação do Trabalhador, tá? Então a gente faz isso e a gente pode seguir, vejam, tudo vai depender do profissional, do que ele entende para aquela população ser mais adequado. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma situação aqui, ó, população sadia, exceto trabalhadores de empresa conveniadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Então nós estamos falando aí de qualquer população sadia que não seja os trabalhadores de empresas que têm aderência ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas você pode entender que a proporção desses nutrientes sejam diferentes para aquela população, ok? Obviamente justificando com a sua base aí científica, tá? Bem como também a distribuição em relação ao VET das diferentes refeições praticadas naquela UAM. Então nós temos aí, ó, para a população sadia, ainda com exceção dos trabalhadores, algumas referências, né? Então, se você vai trabalhar aí em uma UAM que atende a população infantil aí de 2 a 3 anos, você tem aí um VET meta de 1.300 calorias, tá? Mulheres sedentárias e idosos, 1.600 calorias. Crianças, adolescentes, né? Mulheres com atividade física intensa, homens sedentários, gestantes e nutrizes, sem considerar acréscimo de energia, 2.200 calorias. Adolescente masculino e homem com atividade física intensa, 2.800 calorias. Então, tem aí esse parâmetro, né? Essa meta, como a gente não está tratando aí de uma obrigatoriedade legal, então a gente recorre à literatura em relação aí à demanda específica de certas populações e já partimos o nosso planejamento, né, de um VET médio. E aí nós temos a população de trabalhadores que a empresa em que eles trabalham são conveniadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador. O que seria isso? As empresas recebem um incentivo, um subsídio do governo, tá? E, em contrapartida, elas devem atender o pressuposto e todas as exigências nutricionais, tá? Por força da lei que rege o PAT, tá? Sob pena de ter obstruído, né, ou cancelado esse subsídio. Então, para o PAT, a questão agora não é mais de um julgamento científico, uma adequação, mas seguir os valores que lá estão determinados e exigidos. Então, um VET de 2.000 calorias, as calorias advindas, né, dos macronutrientes, carboidrato entre 55% e 75%, proteína de 10% a 15%, gorduras totais de 15% a 30%, gorduras saturadas menor que 10%, fibra acima de 25% e sódio menor ou igual a 2.400 miligramas. Esses são os valores diários. Então a gente vai, ao longo das aulas, conhecer aí como esses valores são subdivididos em relação às refeições praticadas, tá, nessas UANs que aderem ao programa PAT. Tá? Então, a gente consegue perceber que nada mais é que a recomendação dada pelo Guia Alimentar para a população brasileira. Ok, pessoal? Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se vê então na próxima aula para dar continuidade à nossa aula de planejamento de cardápio no ar.
Um forte abraço a todos e até a próxima aula.